Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. A aula de hoje a gente vai continuar estudando a regra da cadeia, tá? Lembrando então, na aula passada a gente estudou um caso particular da regra da cadeia, que era a seguinte: a gente tinha uma variável z, né, que é dada uma função de uma variável, digamos t, tá? Aí ele, por algum motivo, tem ali uma mudança de variáveis, a gente consegue enxergar essa função como uma função de duas variáveis x e y, né? Então, como nesse caso aqui, ó, z é uma f de x e y, tá? Onde cada uma das variáveis x e y são funções que dependem de t, tá? Então, a gente vai falar... Então, a função... se a x e a y, né, que são dadas em termos das funções g e h, são diferenciáveis, a função z será diferenciável, e para calcular a derivada de z em relação a t, lembrando que aqui é derivada de uma variável, né, porque a nossa função z é de uma variável, a gente utiliza a regra da cadeia e fica assim, né? Deriva z em relação a x, em relação à primeira variável, aí multiplica pela derivada parcial de x em relação a t. Perdão, deriva x em relação a t, né? X é de uma variável. Aí mais, deriva a z, que é igual a f, em relação a y, e multiplica pela derivada de y em relação a t. Hoje a gente vai ver casos mais gerais, tá? Então, ó, aqui nesse caso 2, a gente vai ter que z é uma função de duas variáveis, s e t, tá? Só que você faz ali uma mudança de variáveis e, talvez para simplificar como você enxerga a função, você consegue escrever z como uma função de duas variáveis x e y, onde cada uma dessas duas variáveis x e y são funções de st, tá? Então, ó, vamos supor que z é uma função f de x e y diferenciável. Ou seja, eu consigo calcular as derivas parciais de z em relação a x e em relação a y. Aqui também vamos supor que x é uma função de st e y é uma função h que depende de st. Também, x e y são diferenciáveis em relação a st. Ou seja, eu consigo calcular as derivas parciais de x e y, tanto em relação a t quanto em relação a s. Então, como eu falei, a função, a z aqui, ó, essa variável z, é uma função que depende de st. Então, a gente pode calcular as derivadas parciais de z em relação a s e em relação a t. Cuidado aqui com a notação, tá? Porque agora aqui, ó, z depende de s e de t. Então, é derivado parcial aqui, tá? É diferente aqui da regra da cadeia do primeiro caso, em que z é uma função de uma variável t, né? Por isso que aqui parece tzdt, tá? Aqui também, ó, x depende só da variável t, y depende só da variável t. Então, parece dx dt, dy dt. Agora, no caso mais geral, x depende de st, a z depende de st, a y depende de st. Então, todas as derivadas aqui serão derivadas parciais. Então, como a gente deriva z em relação a s? Por exemplo, é análogo ao caso passado. Você vai na primeira variável x, deriva z em relação a x, aí multiplica pela derivada de x em relação a s. Mais, pega z, deriva em relação a y e multiplica pela derivada de y em relação a s. Tá? Ou seja, você vai pegar z e derivar tantas variáveis x e y em relação a s. Tá? Agora, se você quer calcular a derivada de z em relação a t, é análogo. Você vai pegar as variáveis x e y, derivar ambas em relação a t. Então, como a gente faz? Deriva z em relação a x, aí multiplica pela derivada de x em relação a t, aí mais, deriva z em relação a y, aí multiplica pela derivada de y em relação a t. Essa soma é a derivada parcial de z em relação a t, tá? No caso geral, a ideia é sempre a mesma. Você vai derivar... Bom, vamos lá. Suponha então que u é uma função de n variáveis, x1, x2, xn, tá? O u aqui é como se fosse a z, tá? Então, a u é a função u, quer dizer, a variável u, ele é uma f de x1, x2, xn, tá?
E cada uma dessas variáveis x1, x2, xn são variáveis que são dadas em função de outras m variáveis, t1, t2, tm. Então, a x1 é uma f1 de t1, t2, tm. A x2 é uma f2 de t1, t2, tm, e assim por diante. Tá? Então, no final das contas, a variável u é uma função que depende de t1, t2, tm. Tá? Essas variáveis aqui, x1, x2, xn, são aqui o que o livro está chamando de variáveis intermediárias. Basicamente fez uma mudança de variáveis ali para talvez enxergar de maneira mais simples a sua variável u, tá? Igual aqui, ó. X e y, nesse caso, são as variáveis que está chamando de variáveis intermediárias, tá? Então, se eu posso calcular a derivada parcial em relação a cada uma das variáveis x1 até xn. E cada x1 até xn eu consigo derivar as derivadas parciais em relação a cada uma dessas m variáveis, t1, t2, tm. Então, a u é uma função diferenciável, tá? Dá para calcular as derivadas parciais de u em relação a t1, t2, tm, tá? E para cada uma dessas variáveis, a gente consegue calcular a derivada parcial de u em relação a cada uma delas. Então, no caso geral, derivada de u em relação à variável ti. Como é que faz? Então, lembra, ó, nesse caso, u é uma f de x1, x2, xn. Então, eu quero derivar u em relação a ti. A ideia que a gente faz aqui, ó, nesse caso, só que mais geral, né? Não teremos mais parcelas da soma. Então, pega u e deriva em relação à primeira variável, x1. Então, é del del x1. Eu vou por T1 só para simplificar aqui, tá? Mas é para T2, T3, TI é arbitrário, igual tá aqui, ó. Agora você vai pegar essa variável x1, ó. x1 é uma função de T1, T2, Tm. Então você vai ter que derivar x1 em relação a T1. Mas, agora você vai para a segunda variável aqui. Deriva u em relação a ela. Aí multiplica pela derivada parcial dela em relação a T2. E vai fazendo isso para todas as variáveis dessa função f, né, da variável u. Então, deriva u em relação a xn, que aqui é t1, tá? E multiplica pela derivada dessa variável em relação a t1, tá? Então, se eu quero derivar u em relação a ti, o que você vai fazer na prática é derivar todas essas variáveis x1, x2, xn em relação a ti e jogar essa fórmula, tá? Você vai ter que derivar u em relação a essas x1, x2, xn, vai ter que derivar cada uma dessas x1, x2, xn em relação a ti, tá? E jogar essa fórmula aqui. Nesse caso aqui é mais simples de enxergar, né? Então, ó, se eu quero derivar z em relação a s, você vai derivar tanto x quanto y em relação a s, tá? Igual tá aqui. Você vai derivar z em relação a x em relação a y. Aí você vai jogar essa fórmula aí. É a mesma coisa que a gente fez aqui, ok? Bom, gente, agora então vamos resolver um exemplo de cálculo de derivadas parciais utilizando regra da cadeia, tá? Então, exemplo 3, se z é exponencial de x vezes seno de y, né? Então, z depende de x e y, a gente tem que calcular del z, del s, del z dt. Por quê? Porque essas x e a y, né, são duas variáveis intermediárias. X é uma s vezes t quadrado e y é s quadrado vezes t. Ou seja, nossa z é uma função que depende de st. Se você fizer as substituições aqui, a gente enxerga isso, né? Então, o z é exponencial x é s vezes t quadrado. E o y é s ao quadrado t. Ok? Então, ó, z é uma função que depende de x e y. Então, acho uma maneira mais rápida aqui, mais simples, é utilizando a regra da cadeia.
Tá? Se você quiser fazer a derivada em relação a S direto utilizando essa descrição, vai dar certo, tá? Mas acho que dá muito mais trabalho. Então, vamos usar a regra da cadeia. Vou derivar primeiro em relação a S, né? Então, lembrando, ó, que del Z, del S, como é que vai ficar? Eu vou derivar Z em relação a X, que é a primeira variável, aí deriva X em relação a S. Mais, agora deriva Z em relação a Y, né, que é a segunda variável, aí multiplica pela derivada de Y em relação a S. Tá? O T não entra aqui, tá? Nesse caso. A gente só vai mexer com derivada parcial em relação a T quando a gente for derivar Z em relação a T. Ok? Então vamos lá. Del Z, del X. Isso é del X. Exponencial de X vezes seno de Y. Então isso implica que del Z, del X, seno de Y, né? Que a constante é para fora. Aí vai multiplicar a derivada da exponencial de X em relação a X. Que é a própria exponencial, né? Lembrar lá do cálculo 1, a derivada de elevado a u, né? É e elevado a u vezes u'. Tá? No caso que eu estou derivando exponencial de x em relação a x, né? Então esse u' no caso é o x, né? Então vai dar 1. Então, por isso dá próprio exponencial de x. Agora deriva z. Bom, vamos fazer na ordem. Deriva x em relação a s. Bom, é s primeiro, né? Ó. Cadê x? É st quadrado. Acho que é derivada em relação a s de st quadrado. Bom, isso aqui é simples, né? T quadrado é uma constante. Derivada de s em relação a s é 1. Então, fica só isso aí. Agora, a gente deriva z em relação a y. Então, del z, del y. Exponencial de x é uma constante para fora. E agora, essa exponencial multiplica a derivada do seno de y em relação a y. Derivada do seno é cosseno, né? Então, tá aí. Ó. Lembrando lá do cálculo 1. A derivada do seno de u é cosseno do u vezes u'. Tá? Agora, a gente tem que derivar y, né? Derivar parcial de y em relação a s. Então, isso é del s. Quem é y? Tá aqui, ó. S é o quadrado t. Então, del y, del s. Bom, o t é uma constante para fora. Aí fica t vezes derivada de s ao quadrado, que é 2s, né? Então, del y, del s é 2st. Então, agora a gente aplica a regra da cadeia, né? Então, da regra da cadeia, vem que a derivada parcial de z em relação a s, vamos lá, é del z, del x, vezes del x, del s, mais del z, del y, vezes del y, del s. É só substituir, né? Que a gente acabou de calcular ali. Del z, del x, tá aqui, ó. Exponencial de x, seno y. Del x, del s é t quadrado. Del z, del y, exponencial de x cosseno y.
del y, del s, 2st. Ok? Se você quiser transformar o x e o y para t e s, tá? Pode transformar também. Ok? Só fazer a substituição. Então tá aí, del z, del s. Olha só isso que o user pede, né? Agora vamos calcular del z, del t. Vamos lá, a gente sabe que a derivada de z em relação a t é del z, del x, del t, mais del z, del y, vezes del y, del t. Tá? Del z, del x, del z, del y, a gente já calculou aqui, tá? Eu não vou calcular de novo. Agora a gente tem que derivar x e y em relação a t. Então, del x, del t é del t. X é st quadrado. Então, del x, del t. Ó, o s é uma constante aí para fora. Aí, ele tem que multiplicar a derivada de t quadrado em relação a t. Que é 2t, né? Então, a derivada dá 2st. Agora, a derivada de y em relação a t. Isso é del t. De s ao quadrado t, se não me engano. Isso. De s ao quadrado t. E essa derivada dá s ao quadrado, né? Portanto, pela regra da cadeia, del z, del t, vamos lá, del z, del x, exponencial de x seno y, vezes del x, del t, 2st, mais del y, del z, del y, né? Exponencial de x cosseno y. Derivada de y em relação a t, s ao quadrado. Bom, tá aí então que o exercício pediu, né? As derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Perdão, em relação a s e em relação a t. Agora, gente, exemplo 4. Escreva a regra da cadeia para o caso. Então, a w é uma função que depende de 4 variáveis, x, y, z e t. E cada uma dessas variáveis dependem de u e v. Ou seja, a nossa função, variável w, né, essa função f, depende de u e v. É uma função de 2 variáveis, tá? Ali, por causa da mudança, a gente pode enxergar ela como também uma função de 4 variáveis, x, y, z e t. Então, a gente tem que calcular aqui a derivada de w em relação a u e em relação a v. Então, ó, como fica del w, del u? Então, primeira coisa, a gente vai derivar as 4 variáveis em relação a... Perdão, w em relação às 4 variáveis, x, y, z e t. Aí, cada uma dessas variáveis, x, y, z e t, a gente vai derivar em relação a u. Tá? Aqui não vai ter derivada parcial em relação a v, tá? Só em relação a u. Então, ó, faz na ordem. Primeira variável é x, então deriva u não, w, né? W em relação a x, aí agora deriva x em relação a u. Mais, agora, deriva w em relação a y, vezes derivada parcial de y em relação a u. Agora a terceira variável ali, z, deriva parcial de w em relação a z, vezes del z, del u. Mais, agora, a quarta variável aqui é t, né? Então é del w, del t,
vezes del T, del U. Ok? Então, ó, como são 4 variáveis intermediárias aqui, ó, a sua derivada parcial, né, cada uma delas, terão 4 parcelas na soma, tá? E você pega cada uma dessas 4 variáveis e derivar em relação a U aqui no caso, tá? E o número de derivadas parciais que existirão depende de quantas variáveis as suas derivadas intermediárias têm, tá? Agora, del W, del V. É análogo, tá? É igualzinho isso aqui, ó. Só vai, no final das contas, trocar o U por V, tá? Então, vamos lá. Del W, del X, X é a primeira variável, vezes del X, del V, mais, agora, ó, del W, del Y, porque Y é a segunda variável, aqui, ó, vezes del Y, del V, mais del W, del Z, vezes del Z, del V, mais del W, del T, vezes del T, del V. Ok? Então, ó, o exercício era só isso, né? Mais simples.